Boa noite, pessoal, novamente. Hoje nós iremos conversar sobre um assunto importantíssimo, assim como os demais, né? Esse assunto ele é bem amplo, então eu creio que nós não iremos conseguir abordar todas as questões que são necessárias hoje, mas a gente vai tentar, né? Fernanda vai tentar. O assunto de hoje é violência no Brasil, sistema carcerário e direitos humanos. Quem vai trazer a abordagem é a Fernanda. Ela vai se apresentar, vai falar qual é o trabalho dela, qual é a contribuição dela nisso. Espero que todos aproveitem bastante. Gente, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Fernanda, eu sou assistente social, formação, sanitarista, defesa em trânsito do SUS e gestora de projetos. Atuo atualmente no sistema prisional há 8 anos e trabalho também com adolescentes, né, que cumprem medida socioeducativa de internação há 3 anos. Meu meio de trabalho é a privação de liberdade. Então vamos lá. Vamos falar iniciar falando um pouco de direitos humanos, né? Quando falamos em direitos humanos, inicialmente pensamos logo na Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948. Mas temos uma carta pioneira de direitos humanos no mundo, que veio bem antes, que foi 439 a.C., com Ciro, o rei da Pérsia. Ele, quando conquistou a cidade da Babilônia, ele registrou todas as suas ações no cilindro de barro. E esse cilindro foi a carta pioneira dos direitos humanos. Por quê? Estava lá a libertação dos escravos, liberdade de escolha, tinha também questões referentes à igualdade racial. Então, essa foi nossa primeira carta pioneira de direitos humanos. Posteriormente, vieram outros documentos, como a Carta Magna e a Petição da Inglaterra, a Declaração dos Estados Unidos, a Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, e depois até a primeira Convenção de Genebra. Porém, só em 1945, pós-Guerra Mundial, 50 delegados dos países, incluindo o Brasil, se reuniram, né, e formaram um corpo internacional, que foi conhecido como as Nações Unidas. E nesse corpo internacional, eles discutiam a promoção da paz e pensavam na prevenção de futuras guerras. Em 48, que foi quando foi promulgada, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse grupo, Nações Unidas, eles criaram a Comissão de Direitos Humanos e elaboraram esse documento. Fernanda, o que é esse documento? Esse documento é importante a leitura por todos, não apenas por quem é de esquerda, quem é de direita, quem não é político, quem é político, por todos, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos é inerente à pessoa humana, ao branco, ao negro, ao rico, ao pobre, ao que tem ensino superior, ensino médio, fundamental, contempla a todos. O que diz essa declaração, Fernanda? Essa declaração são 30, se não me engano, tópicos, e aborda a liberdade de contrair matrimônio, liberdade à vida, liberdade educacional, de saúde, de trabalho e renda, de férias, ter gozo de férias, falar sobre as questões das torturas, né, para não haver tortura, nem punições cruéis. Então, são vários fatores. A liberdade da língua materna, a liberdade de votar e ser votado. Então, é um documento que é aceito em todo o mundo. Então, todo o mundo, eles escutam, eles aceitam esse documento, essa Declaração Universal. Esse documento não é partidário. Esse documento não é da esquerda. Esse documento não é ideológico. Esse documento diz respeito a nós como seres humanos, a todos nós. Mas por que vira a pauta de esquerda? Porque nós temos um grupo racista, né, machista, né, que funciona sempre ser contra algo que seja benéfico para a gente, que fala de liberdade. Então, sempre vem discutindo esse documento de forma pejorativa. Então, muitas vezes, como quando fala de direitos humanos, eles falam sobre o quê? Direitos dos humanos. Direitos humanos é para humanos direito. Direitos humanos é para bandido morto, né? Bandido bom levar para casa. Então, sempre é essa tônica quando se fala de direitos humanos. E a ideia é desconstruir isso. Direitos humanos é de todos nós. Está relacionado à dignidade da pessoa humana. Não é partidário, é do ser humano. E as pessoas desconstruir isso, tirar essa ideia do senso comum de que direito humano é direito de bandido, é direito dos humanos, só contempla essa categoria. Não é verdade. É o nosso direito que estamos falando. Aí você pode perguntar, mas Fernanda, se direitos humanos é direito de todos, por que só se fala em direitos humanos no sistema prisional? Porque quando se reflete sobre direitos humanos, normalmente se associa à cadeia. Porque, gente, o sistema prisional é o maior violador dos direitos humanos. Totalmente violador dos direitos humanos. Mas antes de eu apontar
as violações que ocorrem no sistema prisional. Deixa eu contextualizar um pouco o sistema prisional para vocês, certo? O sistema prisional, às vezes, no senso comum, né? A pessoa é presa, o indivíduo é preso, vai para a penitenciária. Não. Nós temos 5 unidades prisionais, que são as penitenciárias, que são para os presos que cumprem já a sentença, estão em regime fechado. Nós temos as colônias, que são os presos que receberam progressão de regime e vão cumprir o semiaberto. Nós temos as cadeias e os presídios, que são os presos provisórios, que estão aguardando sentença. Nós temos a casa do albergado, que é para os presos em meio aberto. E, por último, nós temos o HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento. Para quem são destinado esse hospital? Para os presos que não conseguem discernir a ilicitude de suas ações. Ele não consegue discernir o que ele fez, o que foi de errado. Então, o HCT é para esse público. Muita gente fala, a pessoa é presa, mas são poucas, o Brasil, o país da impunidade, poucas pessoas são presas, muitos crimes acontecem, ninguém é preso. Errado, é engano nosso. E eu vou dizer por quê. O Brasil hoje é o 3º país que mais prende no mundo. Ano passado estávamos em 4º lugar. Perdemos apenas para a Rússia. Ultrapassamos a Rússia. Estamos em 3º, ficando atrás da China e dos Estados Unidos. Ou seja, grandes potências mundiais com populações enormes, nós estamos em 3º lugar. Ou seja, prende sim, prende muito, mas tem um público específico. O sistema prisional tem um perfil, ele é seletivo, ele prende homens, em sua maioria homens, negros, com baixa escolaridade, sem definição de emprego antes do aprisionamento e que são normalmente presos por furto, roubo e agora mais tráfico de drogas. Então, assim, o sistema prisional pune e pune muito. A intenção de reinserção social, ela ainda não tem muita eficácia, porque a gente, como sociedade, a gente acredita que o ideal é a punição pela punição. Então, para a sociedade, bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido preso. Então, a gente também, enquanto sociedade, legitima essas ações. Então, a gente também é violador dos direitos humanos quando a gente diz isso, quando a gente reforça esse comportamento, quando a gente reforça essa limpeza social de pessoas negras no presídio, de pessoas negras ocupando o sistema prisional. Então é importante discutir o sistema como violador de direitos humanos, mas discutir na perspectiva de um sistema seletivo. E aí, falei do perfil um pouquinho do sistema prisional, porque ele é violador. Só Fernanda, mas pessoas matam, roubam, estupram, tem que o sistema prisional tem que ir. Embora o sistema ele não tenha a perspectiva de reinserir na sociedade de forma útil. A ideia é a punição. Então, Foucault já falava, bem anteriormente, Foucault já falava sobre que as prisões medievais eram voltadas para o castigo físico. Então, as penas eram puxar lascar braços, tirar a cabeça e tal. Hoje, o castigo é mais psicológico, é simbólico, é a supressão dos direitos. Então, assim, tem uma parte da LEP, que é a Lei de Execução Penal, e a lei que fala sobre o sistema prisional, né? Que garante alguma assistência, alguns direitos do sistema prisional. Ele fala que a pena ela não pode passar do condenado, da pessoa do condenado. Então, quando a pena não pode passar, então o que a gente vê é ao contrário, é o inverso. Quantas famílias que têm uma pessoa presa, que vão visitar ou que não vão visitar, mas que as pessoas, a sociedade sabe que a pessoa está presa, rotula essa família, trata essa família também como bandida, como criminosa. A própria revista é vexatória, é constrangedora. A pena passa para todo o núcleo familiar, como se toda a família estivesse presa. O castigo, as humilhações são repassadas a todos os membros da família. Então, isso é um direito violado. Outro direito que a LEP fala é que quando a pessoa é presa, ela tem que ficar em uma cela específica, com pessoas da sua estrutura física, com crimes similares, né? Se eu cometi um roubo, eu fico com a pessoa que cometeu roubo, né? Quem cometeu homicídio, com outra que cometeu homicídio, considerando porte físico e tal. E hoje isso não acontece, porque os presídios estão dominados por facções. Então, assim, a gente não tem como hoje colocar um preso que cometeu roubo de uma facção A com um preso que cometeu roubo de uma facção B. Por quê? Porque isso é guerra, é rivalidade, pode gerar morte, como tem gerado em muitos presídios. Então, isso é um fator, isso é uma violação de direitos e que não conseguimos dar conta, porque as facções também invadiram os presídios. Então, a gente vê na mídia
A gente vê diariamente, né, a questão das guerras de facções do presídio, de todas as violações que ocorrem no presídio, como a superlotação, que é um problema do sistema prisional, é uma situação grave, que a gente ouve falar, que é recorrente, que é causa de muito motins, rebeliões, e mesmo assim continua. Por quê? Nós hoje temos no Brasil 700, se não me engano, 73 mil presos, e temos um déficit de vaga de quase 300 mil, ou seja, estamos com excesso de presos dentro do sistema prisional e violando direitos, porque a gente está aqui por causa da pandemia isolados, não é isso? Sem poder sair de casa, normalmente vai no mercado, quem está na linha de frente tem que trabalhar, tal. E a gente não está aguentando ficar em casa, está começando a mexer com o psicológico, muita gente está começando a desenvolver doenças psicológicas, crise de ansiedade. Pense, você está convivendo com pessoas que não são de suas famílias, num espaço pequeno, sem ventilação, com infestação de roedores, ratos, de mosquitos, de dengue, chikungunya e tal, e você convive nesse espaço dia após dia, e sem ter nenhuma atividade. Eu falo, por exemplo, relacionado à minha unidade. A cadeia é para presos provisórios. São vários presos aguardando audiência, aguardando sentença para eles serem sentenciados ou não. E nesse processo de aguardar, eles ficam confinados dentro daquele espaço. Então ficam, tipo, banho de sol, andando no quadrado. Ou jogam futebol, só que tem, ou ficam andando de um lado para o outro. Muitos internos hoje tomam medicação controlada para tentar dar conta do sistema prisional, porque é muito difícil. Então, um violador é a superlotação, são as guerras de facções, são as doenças que são prevalentes no cárcere, como a tuberculose, que devido, né, à falta de ventilação, devido a muita gente confinada, lugar insalubre, é uma doença prevalente no cárcere. Temos HIV e AIDS, pessoas que já entraram com essa doença e precisam fazer tratamento lá. E às vezes é muito complicado. Pessoas que são portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão. Da mesma forma, continuar o tratamento no sistema prisional é muito difícil. Receber a medicação todos os dias é difícil, porque às vezes tem uma equipe de saúde que fica até um determinado horário e eles dão a medicação para o interno ele se automedicar. Você dá a medicação dizendo, esse é para amanhã, esse é para noite, e dá para o interno. Então fica sobre a responsabilidade dele a medicação. Então a medicação no sistema prisional é troca. Então assim, se eu sou uma pessoa, entre aspas, não muito vista aqui fora, não tenho muito respaldo do tráfico, tal, da gangue, da facção, dentro do presídio, eu sou considerado ninguém. Então, se eu recebo medicação, é moeda de troca. Ou eles tomam, ou vendem, ou pegam, troca por mercadoria, troca por maconha, e assim vai se ver no sistema, violando todos os direitos. Aí você vai falar, mas Fernanda, não tem como dar de manhã e de noite? Não tem. São vários internos, uma equipe reduzida de saúde, que tem outras situações para dar conta, né? Várias demandas de emergência, e a gente tem que dar conta, do que surge, né? Do que vem das demandas que aparecem no dia a dia. Outra situação é a escolarização. Os direitos humanos, ele garante a escolaridade, né? A escolarização dentro do sistema prisional. Só que assim, como é que você vai garantir uma escolarização dos internos de uma cadeia superlotada e que o espaço da escola, digamos que é pequeno, ou seja, é muito ínfimo, é muito pequeno a quantidade de presos que estudam. Então, assim, você também despertar o interesse, fazer o interno, concentrar a atenção, não tem que ser, você não consegue fazer isso trazendo temas da escola formal daqui de fora, né? Eles vão acompanhar, mas com muita dificuldade. Nós já falando de internos que entraram com baixa escolaridade. Muitos sabem nem escrever. Então, você reuniu nesse espaço de escola internos com disparidades. Um que sabe ler, o que não sabe, um que escreve, outro que não. Então é complicado você garantir escolarização nesse ambiente. É assegurado por lei? É. Mas, como eu disse antes, o sistema prisional é violador de vários direitos humanos. Saúde, educação, trabalho. Tem internos que trabalham? Trabalham. Mas é muito pouco para a quantidade de internos. Mas, Fernanda, eles cometeram delito, eles cometeram infrações graves, sim, mas isso não quer dizer que os direitos deles não têm que ser garantidos. O direito que ele perde quando comete um delito, ou infração, um crime, é a perda da liberdade. Ele fica privado apenas de um direito, que é a liberdade. Os outros precisam ser garantidos por lei. É garantido por lei? É. Mas na prática não funciona e não acontece. Por que não acontece? Porque a sociedade concorda com isso. A sociedade concorda que bandido bom é bandido morto. Se um cara estuprou, tem que morrer. Se o cara matou, tem que morrer. Se roubou,
tem que matar também, tem que ficar preso. Só que a cadeia aqui, como dizem os meus educandos, né, da mídia socioeducativa, os adolescentes, eles dizem assim, a cadeia é longa, mas não é perpétua. E é isso que a gente precisa entender. Essas pessoas que estão tendo seus direitos violados vão retornar para a sociedade. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai receber como? Se a gente violou todos os direitos dele. Vão sair de que forma? O que a gente tem dado para que eles sejam melhores? Sabe? Que acompanhamento a gente tem feito para que ele seja na sociedade, seja reinserido na sociedade de outra forma? A gente tem um costume de nem usar mais o termo, né? Ressocialização. Porque a cadeia ela não ressocializa. A ideia é que os presos que ali estão, os internos, ressignifiquem suas vidas. Só que como é que você ressignificar um espaço como aquele, em que você é punido várias vezes? Punido porque cometeu delito, aí vem punido pela falta de assistência jurídica, pela falta de assistência à saúde, pela falta de assistência educacional, religiosa, entre outros. Então, são vários direitos violados. Então, não espere voltar para a sociedade uma pessoa ressignificada, reinserir na sociedade uma pessoa totalmente já desfeita dos sonhos, o que já feito antes. Não. Vai voltar com aprendizados piores, porque nesse conjunto que tem, né, que eu disse das guerras de facções e tal, aprende muita coisa. Por exemplo, como eu disse antes, todo mundo, né, se eu sou da facção A, eu vou ficar junto com a facção A. Se eu sou com a facção B, junto com a facção B. Então, o presídio é dividido por facções hoje. Mesmo que isso não seja um direito assegurado pela LEP. A LEP tem uma forma de separar cada interno. Mas, devido às facções tomarem, né, uma proporção gigantesca, tomou também o presídio. Aí, um interno que chega e diz, eu não sou de facção nenhuma. Eu apenas roubei um celular na rua. Esse celular que ele roubou, vai pagar por esse delito? Vai. Aí você me diz, Fernanda, mas ele não é de facção nenhuma. Ele não pode ficar em qualquer espaço? Não. Mesmo ele não sendo de facção, ele vai ficar no local onde o bairro dele tem a facção. Se o bairro dele, a facção for A, ele é pro lado do A. Se for B, ele é pro B. Mesmo que ele não se identifique com facção nenhuma. Tem outra coisa. Mesmo que ele não seja, foi, né? Mas digamos que entre um que é de facção, que é envolvido. E aí ele vai entrar. Ele é para a galeria onde estão os presos internos da facção dele. Chegando lá, ele é identificado pela facção e quem manda a missão ir para fora, para ver se ele deve alguma coisa, para ver se ele tem algum problema na rua. Em muitos casos, tem casos, né, que eu vejo, que eu já vi bastante, de internos que falecem no sistema prisional por causa disso. Porque tem dívida na rua e a cobrança é feita no sistema prisional. Então, é difícil não trabalhar, porque eu digo a vocês que eu adoro trabalhar com o sistema prisional, adoro trabalhar com a privação de liberdade. Eu gosto muito de ressignificar, trabalhar ressignificação. Sei que é difícil, mas mesmo com pouco que a gente tem, eu tento garantir direitos. E vem aquela ideia, né? Que é garantir direitos, então você é a boazinha. Você garante direito de quem? De ladrão? O cara matou, vai garantir direito? Então tem todo o rótulo que está embutido aí, né? É o que eu sempre falo com os colegas, né, os agentes penitenciários, né, que hoje são polícias penais. Eu sempre falo assim, o delito, ele está pagando. Quem tem que condenar ele, a condenação dele é da justiça, não minha. Então, quem condena é o juiz, a justiça, que vai ver quanto de pena ele vai pegar. Mas a gente não pode fazer o recorte só na pessoa enquanto artigo, enquanto infração, enquanto crime. Em cada pessoa ali, no meu caso, o público é masculino, em cada homem ali, portanto, em cada homem ali tem uma família, ele é pai de alguém, ele é amigo de alguém, ele é esposo de alguém, ele gosta de tal coisa, ele gosta de funk, de reggae. O preso, ele é constituído de uma totalidade. A gente não pode recortar o sujeito só no delito, só no crime. Eu estava lendo, né, que o ministro da Justiça, em 2012, ele falou uma coisa assim, ele deu uma entrevista e falou, se eu fosse preso aqui no Brasil, eu preferia morrer do que ficar preso por muito tempo nas prisões brasileiras. Ministro da Justiça, imagine que fala forte, que fala de reconhecimento de que o sistema prisional, ele não ressignifica, é uma fala que aponta que temos muito o que evoluir ainda, muito que aprender, se distanciar bastante do sistema medieval que nós tínhamos, porque a gente já tem práticas do sistema medieval, mesmo com direitos humanos, mesmo com essa declaração, mesmo com todas as garantias de direito, nós ainda temos práticas
análogas à sociedade medieval, de tortura, de despersonalizar a pessoa, o sujeito, o indivíduo, de descaracterizar o preso, de dirigir ao preso não pelo nome, mas pelo ladrão, pelo homicida, pelo estuprador. Ainda tem a prática de chamar um preso que é soropositivo por aidético, ou seja, todo o sistema fica sabendo da sua patologia. Assim, não é uma coisa explícita que vem se passando, por exemplo. Cada vez mais, né, se faz concursos de agentes penitenciários. E isso vem se passando, né? Várias pessoas, dos mais antigos aos mais novos, têm essas posturas. Alguns são melhorados? Tem. Mas a ideia de reforçar que o cárcere é perverso, então eles mantêm essa questão da dominação, de que quem manda é a gente, é o preso de cabeça baixa, é o preso sem olhar para ninguém, é o preso que não pode nem falar assim, reunido com a gente. Estou falando quando está em outros espaços, a não ser na cela. Na cela, onde eles ficam, é a lei deles. É uma lei paralela, certo? Mas saindo daquele ambiente da cela, vindo para o ambiente de saúde, psicologia, serviço social, com os agentes, é o tempo todo de violação de direitos. Mesmo que a gente tente garantir uma discussão ferrenha, de chamar os agentes para o diálogo, para entender que ela é um sujeito de direitos, que só está privado da liberdade, é muito difícil. Eles também não entendem porque um preso tem que ter psicólogo. Ficar fora, a sociedade não tem. Porque o preso precisa de assistente social. Ficar fora, a gente não tem. Médico disponível, mesmo com uma equipe super reduzida, tipo 2 médicos para 1.500 presos. Então, 2 assistentes sociais para 1.500 presos. É uma equipe reduzida e, mesmo assim, eles colocam na ideia de que o preso não tem valor. Só que é esse mesmo preso que é voltar para a nossa sociedade. E de que forma a gente vai receber, de que forma eles vão sair de lá. É uma preocupação, é uma coisa que temos que debater, discutir. A igreja precisa discutir isso. A igreja precisa discutir os direitos humanos, a declaração, precisa conhecer. Acho que poucas pessoas conhecem essa declaração, poucas pessoas da igreja leram esse documento. Esses temas que estamos discutindo aqui nesse grupo perpassa pelos direitos humanos e a igreja pouco se fala. A igreja está indo na mesma pegada do senso comum. A ideologia partidárias estão adentrando a igreja. Então, hoje, é muito, muito comum ouvir discurso na igreja de que o cara roubou, tem que morrer mesmo, tem que apanhar, né? Então, o discurso partidário ideológico de direita e de esquerda hoje estão muito presentes na igreja. E acho que a igreja, fala o templo, né, religião e tal, precisa discutir isso. Mas a igreja, enquanto nós, igreja, precisamos repensar, desconstruir muitas coisas. E quando eu falo desconstruir, é relacionado à declaração mesmo dos direitos humanos. Tipo, pensar, poxa, eu sou a favor da tortura nos presos? Sou a favor que a mulher tenha acesso igualitário ao homem? Eu sou a favor de que bandido bom é bandido morto? Eu sou a favor não, eu respeito outras religiões que não sejam a minha? Eu vou dar voz, né, às minorias? Eu acho que a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, que é contemplado pela essa declaração de direitos humanos, precisamos também nos posicionar enquanto pessoa. Porque é muito fácil de falar, mas a igreja não faz isso, a igreja não vai, nem a igreja nós enquanto igreja. O que temos feito de diferente? O que temos feito, será que a gente concorda com tudo que está na declaração, ou não concorda? Então a gente tem que se posicionar, repensar o que a gente realmente quer, o que a gente entende por direitos humanos, e se a gente acha que direitos humanos é para todos mesmo. Ou se a gente também concorda que direitos humanos é só para bandido. É para os humanos, né? Que direitos humanos está falando? Que declaração é essa que a gente está discutindo, que já tem mais de 70 anos e ainda tem sido constantemente violada? Será que nós, enquanto pessoas, cidadãos, também não violamos, também não concordamos com as penalizações dentro do sistema prisional? Eu falo saúde educacional, a questão da insalubridade, lugar insalubre para se viver, para se conviver. Eu falo de pessoas que passam esquecidas da prisão, têm uma sentença de 5 anos e estão lá mais tempo que isso. Sabe? Isso é violação.
presos que já têm direito à progressão de regime, por semi-aberto, por aberto, então sistema fechado, ó, esquecidos. A verdade é essa. Tem presos esquecidos no sistema prisional. E não existe ninguém que saia depois de tanta violação de direitos positivo. Por mais que eles tenham força de vontade, eles vão voltar para o mesmo contexto de violação. O mesmo contexto que ele infracionou, que ele cometeu crime, eles vão voltar para o mesmo contexto. E piores, depois de ser violados vários direitos deles dentro do sistema prisional. Então ele sai, melhor que não vai sair, melhor a pessoa não sai, e a gente espera que cometa o delito e volte para ficar esse ciclo de reincidência. Então, temos presos hoje que são reincidentes, saem e voltam, porque o contexto não muda, né? O contexto de privação, o contexto das violações também de direitos aqui fora não mudam, e nem do sistema prisional. Então, é um ciclo de reincidência. E que a gente, como sociedade, meio que aprova isso, né? Meio que concorda e quer que puna mais. E mesmo sabendo que não vai dar conta do sistema prisional, a gente ainda quer que essa encarceramento em massa, a gente quer que muita gente seja presa, principalmente negros, periféricos, né? Baixa renda, baixa escolaridade. É esse nosso sistema atual hoje, esse ciclo de violência que nós estamos inseridos e que a gente precisa mudar, que a gente precisa pensar outras formas. No sistema prisional, as igrejas até fazem cultos, ações, muito mais da Igreja Universal, é uma presença muito forte da Igreja Universal, também da Igreja Católica, mas é questão mais de assistencialismo mesmo, né? Questão de orações, a questão de doar cesta básica, fazer algumas ações pontuais, né? A questão da conversão e tal. Mas acho que a gente tem que pensar no macro, né? O que a gente precisa fazer para esses sujeitos que estão ali dentro, que vão sair do sistema prisional. Precisa ser feito. Como garantir direitos ali dentro para que eles saiam ressignificados. Mas queria dizer assim, que hoje tem outras formas, né, que já estão se discutindo, de trabalhar algumas sanções, né? Por exemplo, a pessoa cometeu um delito, um crime, não um crime tão grave, que pode ser feito ao invés de colocar no sistema prisional, ao invés de depositar, né, no sistema prisional, que é o que acontece. Então, se pensa hoje na justiça restaurativa, as práticas restaurativas de mediação do conflito. Então, a ideia é colocar o ofendido, o ofensor, com o mediador, e eles discutirem. E a vítima falar, né, o dano que a pessoa causou nela, e o ofensor, né, o que fez o mal, falar também, e o mediador mediar essa situação. Na ideia de que não precise ir para o sistema prisional, porque eu não sei como que tem, mas que não deixa de ser verdade, que é quem entra no sistema prisional sai PhD em outros crimes. Porque assim, é muito tempo ocioso, muito tempo sem fazer nada. Então estamos com o sistema prisional super lotado mesmo. Então assim, a incidência de idosos no sistema prisional é muito grande. Vários idosos cometeram crime há muito tempo e estão pagando até hoje. Então, são idosos que não conseguem nem andar direito e estão no sistema prisional. Cheio de comorbidades, patologias, cheio de dores. Muitas vezes, mesmo com a pandemia, eles nem foram contemplados com a saída, nem tornozeleira. Tem idosos lá que a gente é acompanhado e a gente não entende, né? Às vezes a gente não entende nem o sistema judiciário da gente. Mas vários idosos, vários de mais de 70 anos, que andam com muita dificuldade, muitas das vezes precisam ser levados por outros internos ao setor de saúde e eles não conseguiram essa saída, né, por causa da pandemia. Então, descontação da situação que teve essa semana, né, tá no sistema, eu fui conversar com os internos, né, que a Igreja Universal está fazendo uma ação e aí a gente foi conversar com os internos. E aí chamou uma coisa para mim que foi muito interessante, chamou em um raio que tem 600 presos. Então, chamou a galeria A, B e C, chamou 2 representantes de cada. Né? E quando chamou, são internos de facções diferentes. Eu já fiquei até surpresa, porque vieram 6. Então, 4 era da mesma facção e 2 da facção diferente. Se reuniram, eu falei a situação que levou a lá, a gente conversou, e depois o interno começou a trazer questionamento. Isso estava eu, a colega, e os agentes, né? Um bocado de agente da segurança juntos, né? E ele começou a questionar. Porque lá eles estão acostumados a chamar de doutora, né? Doutora Fernanda, acho que queria apresentar uma situação para você. Você pode falar, tal. Ele fez vocês, sistema, suspendendo nossas visitas pela questão da pandemia. E a gente está sem receber visita há 3 meses, que é um fator, gente. Família, a visita familiar distensiona a cadeia, isso é fato. A visita está lá, filho, a mãe, o pai, distensiona. Mesmo que seja um dia na semana, distensiona os internos. E é importante
Então, a suspensão da visita para a pandemia, já tem uns 3 meses, né? Traz muito ansioso e muita dificuldade para eles passar por essa fase sem a família. Ele começou a questionar. Vocês não estão permitindo que a família entre da gente, mas vocês estão indo trabalhar e podem trazer Covid para a gente. E fora isso, Fernanda, por quê? Já que todo mundo que vem aqui, quando entra no sistema prisional, tem que aferir a temperatura, por que nossa família não pode vir e passar pelo mesmo procedimento de aferir a temperatura? Aí eu justifiquei para ele que aferir a temperatura não era problema, a questão era aglomeração, né? Porque são muitas visitas em dia determinado de visita deles. E aferir a temperatura não é o único sintoma da Covid-19, né? Na febre não é o único sintoma. Então, pode ter uma pessoa sintomática e levar o Covid-19 e se alastrar no sistema prisional, que aí seria um problemão, de verdade, gente. A gente não tem estrutura para uma doença dessa chegar lá. E aí eles questionaram. E foi só ele é bem incisivo, bem... Isso eu falando, porque os agentes não falavam. Aí ele fez, então por que vocês estão mandando? Pegando os presos da delegacia e mandam para cá, sem antes verificar o tempo necessário para cumprir o isolamento social. Porque eu estou assistindo televisão, doutora Fernanda. Eu estou vendo que vocês, aí ele fala Brasil, não tem nem UTI. Se eles pegam um negócio desse, ele é para onde? Então ele começou a já pensar nessa questão da pandemia, o lado mais fraco são eles. Porque a gente aqui fora, numa situação de pandemia, de um sintoma que a gente sentir, a gente consegue no posto, na UPA e tal. Então, eles, no caso de pandemia, que se descubra que eles estão com algum sintoma que diferencie que não é gripe normal, que ele vá para um serviço de saúde extramuro, né, que é do lado de fora, muitos presos já pegaram. Então, ele está muito ferrinho nessa discussão de que a gente não estava garantindo os direitos deles. Então, mais que a gente falasse que não, que a gente estava esperando que os presos fossem isolados 15 dias em outra unidade, antes para o sistema, ele não está aceitando. Ele falou, então eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aí está dialogando aqui, certo? Eu fui certo. Eu vou levar sua queixa adiante, porque eu acho que a gente precisa sanar isso. Se é uma dúvida que você tem, a gente precisa sanar. Ele fez. Mas se não resolver, a gente aqui, a maloca, vai fechar aqui e a gente vai decidir que nenhum preso entra mais. Ou seja, eles têm esse poder de fechar? Não. Se chegar um preso, vai entrar e ponto final. Mas eles têm o poder de conversarem, mesmo sendo facção diferente, para definir algumas coisas. Então, assim, pode entrar, mas vai entrar com resistência o preso. Eles podem pegar o preso que entrar e fazer alguma situação mais grave. Pegar o preso que chegou, bater, espancar, matar. Então, eles têm a lei deles. Não que a gente está subjugado à lei de ninguém, mas é uma lei paralela do sistema, né, de dentro, e a lei desde aqui fora. Então, eles estão lá porque eles descumpriram a lei daqui de fora, descumpriram a lei. Então, lá onde eles estão, tem as regras dele. Eu falo porque, assim, é tanto um sistema de adulto como de criança e adolescente. Na mídia socioeducativa, eles têm as regras deles. Tem coisa que a gente não consegue nem acessar, porque é deles, é fechado ali com eles. Então, você não vai saber. Então, se você está sabendo, é porque algum X9 te diz, mas são coisas que é deles. Então, até isso a gente tem que, né, mediar. É muita coisa para mediar no sistema prisional e garantir direito ao mesmo tempo. É uma área difícil de trabalhar, sou apaixonada, mas é difícil, e garantir direito é difícil também. No sistema prisional é muito difícil. Só um exemplo, como assistente social, o preso, muitos falam assim, eu quero ser preso, porque preso tem direito ao auxílio reclusão, preso mata, rouba, estupra, tem direito ao auxílio reclusão. E aí, muitos condenam essa questão, né? Porque a pessoa tem direito, matou, pai de família, e aí tem direito a um auxílio desse. Esse benefício do INSS é para os presos que trabalharam de carteira assinada, né? Contribuir para o INSS antes de ser preso. Então, o benefício não é para ele, é para sua família. Só que assim, se a gente pensar, como eu disse antes, logo no começo, que a maioria dos presos não tem profissão definida antes do aprisionamento, que a maioria nunca trabalhou em carteira assinada, é bem pouquinho o número de presos que recebem esse benefício, o número de familiares de presos que recebem esse benefício. Então, pense para a gente, enquanto assistente social, garantir esse direito, né? Porque todo o sistema, tirar o preso da cela, levar normalmente ao banco, a família que vai sacar, né? Eles recebem um documento, levam no INSS e recebe. Mas outra situação, tipo prova de vida, que é o idoso provar que está vivo, a gente levar ele no banco é todo um processo. Então, a escolta policial, a escolta armada de policial, às vezes é um idoso
que não consegue nem correr, tem que ir escolta policial, com agente penitenciário, e no banco cedo, as liga para o gerente, ele atende o interno antes de abrir a agência, porque o interno vai preso, vai com a roupa de preso, vai todo escoltado, algemado. Então, é todo um rótulo, é toda uma situação de constrangimento que eles passam, e que até para eles garantir esse direito é complicado. Né? Alguns nem querem ir, outros vão porque precisam do valor, a família precisa, porque, como eu disse no começo, o perfil de pessoas pobres. As famílias estão passando necessidade porque o provedor está preso. Né? Então, é todo um contexto de vulnerabilidade social. Então, gente, sistema prisional, as pessoas do sistema prisional de imunização, que eles sejam privados, sim, da liberdade, mas precisa que outros direitos deles sejam garantidos. Todos que eu citei aqui. Muito bom, Fernanda. Que os direitos humanos, eles não começam agora, como a gente imagina, com as leis, com os concílios e tudo mais. A gente vê na Bíblia, lá nos primeiros livros da Bíblia, locais que eram chamados de cidades de refúgio, para que os caras, as pessoas que cometessem assassinato, pudessem se refugiar sem correr o risco de serem mortas pela população, né? Então, assim, a gente já vê, através da lei mosaica mesmo, a questão dos direitos humanos é uma preocupação, eu diria que divina, de Deus para com aqueles que cometem injustiças, mesmo que o povo fosse um povo totalmente violento, um povo que seguia essa lei do olho por olho, dente por dente. Aí, através dessa lei de cidade-refúgio, Deus coloca um direito humano para que aquela pessoa que cometeu esses crimes pudesse se refugiar sem correr o risco de morte, né? Então, seria uma segunda chance, seria respeitar a vida do outro. Então, assim, é interessante a gente fazer esse paralelo também. Que no bate-papo que colocaram assim, é muito injusto uma pessoa que comete crime hediondo com 10 anos ser liberado. Eu falar tanto do adolescente como do adulto. O adolescente, ele só fica no máximo cumprindo medida, internação por 3 anos. A pessoa, mas o Fernando, o cara matou, ia ficar só 3 anos no máximo. Gente, para um adolescente, 1 ano privado de liberdade equivale a 5 anos. Então, 3 anos privado de liberdade equivale a 15 anos de uma pessoa presa. Porque criança e adolescente ainda está em desenvolvimento, né? E o adulto. Nós não temos, nosso sistema não tem pena de morte, né? Então, ele vai seguir a pena, vai pegar a pena de acordo com o juiz achar, né? Vai considerar se ele é réu primário ou não. E aí, um estupro no Código Penal tem a pena máxima, e com o tempo, ele é provedor de regime. Isso é fato. Então, ele vai para o regime fechado, sentenciado regime fechado, o semi-aberto, o aberto, sai de liberdade condicional. A cadeia não é perpétua. Eu acho que a questão não é deixar preso 10 anos, 15, 20, 30, porque não vai adiantar, porque ele vai sair. Eu acho que a gente tem que pensar de que forma eles vão sair. A gente precisa pensar também que o sistema prisional ele funciona como um mecanismo de manutenção e de perpetuar também o racismo e a desigualdade, né? Porque, como você falou, a maioria das pessoas nesses locais são pessoas pobres, são pessoas negras e, de certa forma, como já foi falado até no chat aqui, pessoas ricas já têm um advogado para pagar e muitas vezes têm benefícios, seus direitos são apresentados da forma correta e eles ainda têm influências, e às vezes o juiz ele releva o caso. Agora, quando se trata de um negro, de um pobre, cara, como foi até no caso do Rafael Braga, se não estou enganado, foi preso com um pinho-sol na bolsa. Aí você pega um cara preso com um pinho-sol, pobre, negro, e você vê um branco que é preso com toneladas de cocaína e não é preso. Então, assim, é um sistema que ele, assim como posso falar que a polícia militar, ela funciona como uma forma de manter essa desigualdade e esse racismo na sociedade, né? Até a própria manchete do jornal, né? Quando é um negro em periferia preso com droga, né? Traficante preso com droga, tal, tal, tal. Quando é um branco que mora na classe média alta, né, da elite, morador de tal lugar é apreendido com tantas tal de maconha, tal. Nunca se coloca que é traficante, né? Traficante só o preto, só o pobre. Exatamente. Eu estava pensando sobre essa questão da manchete também. É muito tendencioso. Uma outra coisa também que a gente precisa comentar é que esse comentário de bandido bom, bandido morto, de pena de morte e tudo mais, além de ser desumano, é injusto porque a própria justiça é injusta. Então a gente iria aplicar isso de uma forma que a gente considera boa, mas a gente não tem certeza sobre a pessoa que tá morrendo, que vai sofrer essa punição. Assim como tem vários casos no próprio Estados Unidos de pessoas que foram mortas e depois foram inocentadas. Então, assim, se a gente tivesse uma justiça 100% justa, o que é impossível, se tratando de homens, ainda assim já seria desumano. Ainda mais uma justiça injusta como a nossa, se torna ainda mais desumana essa questão.
Oi, gente, boa noite. Eu que deixei o comentário do negócio do crime hediondo, mas Sim, não foi nem na intenção de que a pessoa que comete um crime hediondo tem que ficar até apodrecer na cadeia e tal, não sei o quê. Porque eu sei que, em tese, tem que servir para ressocializar. Só que eu sou estudante de direito e eu vejo muitos casos de quando a pessoa tem um dinheiro para um bom advogado, ela não fica tanto tempo quanto o outro que acaba caindo na mão de um defensor público. E aí a pessoa, tipo assim, que tem um bom advogado e ela comete um crime que ela deveria ficar, a pessoa comete um assassinato, um estupro, alguma coisa. E aí eu vejo que as pessoas às vezes ficam tipo 3 anos por causa da desigualdade, entendeu? Dela tem um dinheiro para poder pagar sim. um bom advogado, enquanto o pobre tem que cair na mão de defensor público que às vezes nem conhece o caso. Eu chego às vezes em audiência para assistir e eu vejo que o defensor público está lendo o caso ali da pessoa na hora. Isso é maior desrespeito com uma pessoa, que às vezes a pessoa está ali e é inocente também, porque tem gente que cai ali por causa de uma denúncia falsa, alguma coisa, e tem defensor público que lê as coisas na hora com maior descaso com a pessoa. Sim. E considere também, né, que são poucos defensores para uma quantidade grande de processos, né? Eu acho que também tem que se pensar nisso também. Bruno falou uma coisa, me veio à mente aqui, né? A questão dos internos, né? Eu trabalhei uma vez com um dentista branco, classe alta, tal, né? E ele era muito preconceituoso mesmo, racista mesmo com os internos, chamava de ladrão, de bandido, atendia bem aquele atendimento bem na ideia de trazedor, né, ao interno. E aí ele sempre falava mal, chamava de ladrão, sempre questionava algumas coisas. E aí, numa situação atípica, caiu um primo dele lá, por tráfico. Então o discurso dele já mudou. Aí ele veio conversar com a gente, ele, rapaz, né, como você vê, né, tanta coisa errada, as pessoas inocentes, quantas pessoas inocentes na cadeia. Aí, o primo meu aí, foi pego, fumando maconha, ele é usuário total. E aí tá aqui preso, menina, como são as coisas, né? Vou até falar com alguém para eles colocarem em uma cela mais tranquila e tal. Aí eu começo a pensar, né? Isso me fez pensar. Só é bandido quando é bandido de outra pessoa, né? Quando é de outro pai, de outra mãe, que a gente não conhece. Mas quando é nosso, parente, próximo, amigo, conhecido, é uma pessoa do bem, é amigo, foi uma infelicidade, foi um acidente. Então a gente tende a rotular todos os internos do seu prisional, a rotular como bandido mesmo, de ruins, que não presta, escória da sociedade, tem que morrer mesmo. E aí quando cai uma pessoa conhecida, quando alguém conhecido é preso por Maria da Penha, que hoje prende, e prende muito, mas foi só um tapa, não era para ser presa, a gente começa a desconstruir, né? E começa a meio que passar pano, a justificar o crime quando é conhecido nosso. Quando a gente conhece o comportamento, a conduta fora, a gente começa a justificar. Mas os outros que a gente não conhece, não é filho de ninguém. Não presta, tem que morrer ali dentro mesmo. Eu acho que o próprio sistema, ele tenta desumanizar o preso, né? Porque não apenas no presídio, mas na própria, às vezes na manchete, no jornal, na forma que ele é visto, na informação. Você me lembrou de um primo que eu tive, ele foi preso, não lembro qual foi o primeira vez que ele foi preso, mas ele ficou bastante, ficou alguns anos no presídio. Ele foi solto. Aí, quando ele foi solto, ele foi lá em casa, eu ajudei ele com algumas coisas de documentação e tudo mais. Ah, tá, ele foi preso porque ele matou uma pessoa. Só que, tipo assim, eu não conhecia ele. Então, assim, quem sou eu para julgar se ele é culpado? Eu não sei, não sou advogado, enfim. Mas aí ele foi lá em casa, eu ajudei ele com a documentação e tudo mais. E, assim, no relacionamento com ele com os filhos deles, que eram meus primos, foram lá em casa e tudo mais. Parecia ser uma pessoa tranquila, uma pessoa boa e tudo mais. Porém, aí algum tempo depois ele morreu, ele foi assaltar um lugar, aí ele foi fugir de moto, sofreu um acidente, morreu, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, cara, na minha imagem de quem teve esse contato com ele junto com a família e tudo mais, era uma pessoa boa. Mas se alguém de fora, que não é da minha família, que nunca viu e descobre a história dele, ouve falar dele, vai pensar, cara, vagabundo, mau caráter e tudo mais, não sei o quê, porque a ideia é desumanizar o ser. Então, aquilo que humaniza normalmente é negado, é retirado, não é visto e tudo mais. Então, essa desumanização é até uma forma de legitimar a forma que eles são tratados no próprio presídio, no sistema prisional e tudo mais. Então, é necessário que haja essa deslegitimização do ser, do humano, para que ele possa ter seus direitos negados também no local onde ele for. Assim. Então, assim, é todo um sistema que faz com que como foi falado, a desigualdade, o racismo continue
e o ser humano tenha cada vez menos valor, né? Sendo que diante de Deus, todos nós somos pecadores, maus, e ao mesmo tempo Ele nos ama. Então, assim, todos deveriam ser tratados com os mesmos direitos, com o mesmo valor e tudo mais. E Bruno, a gente é tão perverso, nós todos, eu falo geral, que quando uma pessoa, né, é presa, está no sistema prisional e aceita Jesus, a primeira ideia está se escondendo atrás da religião. É para disfarçar, é porque fez coisa errada ali, ó, é para ninguém ficar julgando. Então a gente não consegue ver ou perceber que pode sim haver conversão no sistema prisional, a pessoa querer mudar de conduta, mas não, a gente associa que a pessoa está se escondendo porque vai ter que ir para uma cela de religiosos, a cela da crença. Então a cela da crença tem mais benefício entre aspas. Então é só para sair daquele ambiente ali, para a sala da crença. Acontece da pessoa mentir, fingir que é evangélico. Eu já vi até na mídia socioeducativa o menino fingir que era pastor. Isso acontece? Acontece. Mas a gente também não pode desacreditar o tempo todo do sujeito, né? Porque a gente também, como ser humano aqui fora, falha. Como cristão também a gente falha muito. A gente não vai esperar, né? De hora para outra, o caráter de Jesus, ele desconstrua tudo o que ele já passou, que ele viveu. Então, assim, por mais que um homicida aceitou, um exemplo, traficante aceitou Jesus, se converteu, ou então, nosso Jesus não foi para a cadeia, para a mídia socioeducativa e ressignificou sua vida. Mas eu sempre falo, sempre que eu converso com adolescente ou com interno, eu falo, eu sempre trago ele pro diálogo mesmo, tipo, sai daqui, eu vou mudar. Eu fiz, você vai mudar, eu quero muito que você mude. Mas você vai voltar para que contexto? O mesmo contexto que você fracionou, o mesmo lugar que você vendia droga, o mesmo lugar que tem seu coroa lá, porque assim, como é que você queira a sociedade hoje, até para o mundo aqui fora, tá difícil pra gente e mais ainda pra você, o adulto principalmente, que já sai com a terceira criminal. Então, assim, pra arranjar emprego é mais difícil, tudo é mais difícil. Não é só boa vontade, porque às vezes eles têm boa vontade, mas tem todo o sistema por trás tão cruel, tão perverso, que deixa o sujeito infracionar o tempo todo, porque ele não tem para onde ir, não tem para onde correr, não tem o que fazer da vida. Às vezes, a situação que eu disse antes, foram tantas negações de direito antes de entrar no sistema prisional, que ele saiu do meu contexto. De negação de direito de novo também, né? E o que fazer com isso? Acho que é uma pensar sobre isso. Muitos infracionam, às vezes, não é porque quer voltar para a infração, é porque não vê outra forma de não infracionar. Aí só tem isso, só tá posto isso para eles. A questão da evangelização dentro dos presídios. É tipo assim, tem um retorno muito positivo lá dentro, essa é a minha dúvida. Não sei, você conhece a realidade, mas tipo assim, pelo que eu vejo o pessoal falando, vejo que tem bastante. Eu queria saber como é que funciona lá dentro. Tem presença de igreja lá, tem. Como eu disse, a igreja universal é mais presente, né, no sistema. Eu acho que por causa da facilidade da igreja em si. A católica também está lá. Mas eu vejo participação dos internos. Eu vejo que eles aderem ao culto, eles participam. Eles têm não a religião, né? Mas a igreja, Jesus como um suporte mesmo. Então, às vezes, não tem nem igreja lá, eles estão fazendo culto, eles estão louvando. Mesmo que depois esteja fumando maconha, né? Respeitando, se batendo, mas eles têm o momento deles de oração, de louvor com a igreja. Acho que muitas pessoas, elas aceitam Jesus no sistema prisional. E acho que não é reconhecido, né? Como eu disse aqui, muitas pessoas meio que desmerecem a conversão no sistema prisional, por achar que é uma forma do interno se esconder do que ele fez. Principalmente se for estupro, principalmente se for pedofilia, que as pessoas condenam muito, realmente é um crime bastante hediondo, né? Então as pessoas meio que têm resistência à conversão desse tipo de crime, das pessoas que cometem esse tipo de crime. Então acham que normalmente é para se esconder do que fizeram, não aceitam como uma conversão genuína. Eu falo pessoas, eu falo agentes penitenciários, a própria profissionais de saúde, a própria sociedade, né? Pensam que fez aquilo ali, aquilo definiu o sujeito, e o sujeito é o crime que ele fez. Né? Não consegue ver o sujeito além do crime. Né? Define o crime ao sujeito. Então, ele só é homicídio, ele só é pedófilo. Então, pensar sobre isso, expandir isso, as pessoas não conseguem ver. Então, se o rapaz aceita Jesus, ou a igreja evangeliza lá dentro, as pessoas se convertem, as pessoas não acreditam. A pessoa fala, é muito rótulo, é muito complicado o sistema prisional, por tudo. As pessoas dizem assim, quero ver manter a fé com você daqui. Ser crente aqui dentro é fácil, tudo tem que fazer, né? Pedir perdão a Jesus dentro aqui é fácil, quer ver lá fora. Então, é o tempo todo, você tem que provar que é crente, provar que mudou, provar que quer mudar de vida, e o tempo todo as pessoas questionando sua mudança de vida. É difícil. Fernanda, eu li esses dias
uma matéria falando sobre um modelo prisional, acredito que o nome era que teve até uma grande importância na vida daquele goleiro Bruno e toda a forma dele de prisão. E eu achei bem interessante o modelo prisional e eu queria saber se você acha que tem chances de ampliar, de ter maior expansão desse modelo aqui no Brasil. O nome é da PAC, que é um modo mais humanizado do sistema prisional. Eles trabalham, tem toda uma atenção para eles. Assim, a gente tem que pensar o sistema que ele está, né, com o regime que ele está. Por exemplo, eu acho que o goleiro Bruno está no regime semiaberto. Então, semiaberto, eles trabalham, eles saem, eles voltam. Já fechado, no regime fechado, eles trabalham tal. No o preso provisório na cadeia pública ou no presídio, não tem como trabalhar, porque ele está guardando sentença. Então, ele pode sair a qualquer momento. Então, o preso provisório fica nesse meio aí. Assim, em relação à estrutura do presídio, posso falar do que a gente tinha, que é o que a gente tem hoje, acho que a gente mudou um pouco. Eu não sei outros estados, né? As cadeias novas são muito mais forma, né? A estrutura é melhor, assim, não expõe também os profissionais ao risco, né? De entrar, fechar cela por cela, é tudo feito por cima. Eu acho que é um modelo de estrutura melhor. Agora, eu acho que em relação à humanização, em relação ao goleiro Bruno, do sistema que ele estava, talvez porque ele fosse semi-aberto, entendeu? Não sei se é isso. Mas tem várias práticas no sistema hoje que estão se fazendo, né? Mas muito de fora, né? De alguns atendimentos terapêuticos e tal. É muita coisa que tem feito, mas que, no geral, é muito pontual. Muito pontual. Boa noite, Fernanda. A minha dúvida é a seguinte, em relação a possíveis soluções para debater, uma vez que a gente viu que o sistema prisional ele tem suas debilidades, você comentou a respeito da justiça restaurativa. Quais outras opções teriam para, digamos, amenizar ou tentar solucionar essa falha? Jefferson, a justiça restaurativa, essas práticas restaurativas na mediação de conflito, é quando já ocorre o delito, não o crime. Por isso que a gente tem que pensar nas causas que levam a pessoa a cometer o delito, a infração. Que a prisão sempre vai existir, eu acho que sempre vai existir. O que a gente precisa é, tipo, o que foi falado até por, esqueci o nome dela agora, fugiu da mente, desenvolvimento social. Acho que são os fatores que levam as pessoas a cometerem o crime. Quando a gente não conseguir dar conta disso, cada dia mais vai ter pessoas então, do sistema prisional. A prática restaurativa é boa, mas ainda não funciona em sua totalidade. Nem todos os órgãos judiciários fazem isso. Então, acho que é uma possibilidade. Eu não vejo, eu até tento ver outras coisas, Jefferson, mas se eu falar a você que eu não consigo. Porque, assim, é um sistema feito para dar errado. Para dar certo, né, entre aspas. Para dar certo, dar errado certo, entendeu? É um sistema feito para dar errado. E ele dá. Então, assim, tudo que é feito no sistema prisional dá certo. Porque, assim, ninguém tem interesse em olhar o sistema prisional. Ninguém tem interesse em garantir direito no sistema prisional. Então, a sociedade, se falar assim, ó, morreram 50, ninguém tá nem aí. E assim, ó, 50 bandidos. Falar assim, melhor eles do que eu, né? Melhor eles do que o pai de família. Então, eles pouco se importam. Então, acho que a gente precisa desconstruir, primeiramente, na sociedade, essa questão de bandido, a questão de reinserção social, o que te espera, porque senão não tem muita coisa. A prática restaurativa funciona, mas ainda não está acessível ainda, não está sendo plano de prática. São poucas coisas. Acho que a gente tem que atuar nas causas, não nas consequências. As causas vêm antes do aprisionamento. Eu acho que fica um questionamento que me veio à cabeça, né? Por que será que é tão incisiva uma raiva dentro da gente, sabe? Quando diz respeito à população carcerária, sabe? Por que a gente tem essa raiva, sabe? Por que nós ficamos alimentando? Por que a gente... O que faz, sabe? A gente achar que a pessoa tem que merecer pagar pelo que ela fez, sabe? Eu acho que cabe uma reflexão para a gente sair daqui pensando nisso, sabe? Por que é tão importante ver alguém pagando por um erro, sabe? Sendo que quem pagou pelo nosso erro foi Cristo, né? Não foi a gente. Então, como cristão, de onde vem essa sede de vingança, parece, sabe? De que a pessoa tem que pagar por este erro. Eu acho que é uma coisa que eu vou sair daqui pensando a respeito, sacou? Só a pontuação é porque a gente é uma sociedade punitiva, que pune, acha que tem que ser punido mesmo. Então a gente reforça esse comportamento de ter que punir para dar certo. Uma coisa que eu lembrei aqui é que até os presos, eles têm seus códigos de honra, gente. Então, assim, você vê que nos presídios, você não coloca um preso que cometeu estupro, pedofilia, junto com homicida, com o traficante, não. Porque eles discordam. Por mais que o crime dele seja tão hediondo quanto o estupro, eles acham que o pedófilo, o estuprador, não pode conviver, é a escória da sociedade, entendeu? Eu tenho adolescentes que dizem que quem cometeu roubo de buzu é imperdoável, porque roubou o pai de família.
Eles não aceitam pessoas que cometeram roubo de buzu. Mesmo que eles tenham matado com pedrada, com faca, tal, que seja perverso o crime deles. Eles consideram que tem crimes, né, ou infração, que é um absurdo. Tipo roubo de buzu, estupro, pedofilia. Eles não aceitam. É o famoso que eles chamam de Jack. É imperdoável para eles. Então, esses considerados Jacks, né, considerados por eles Jack, estupro, pedofilia, ficam no espaço separado. Normalmente, tira que cumpre Maria da Penha e feminicídio. Porque aí dá para conviver, dá para misturar. Porque se colocar um desses, só se for por erro, e eles falando que cometeram outro artigo. Normalmente eles dizem que são matadores de policiais, só para ganhar uma fama, porque é bem complicado. É os códigos dele, né? É uma lei paralela. É isso, gente. Estamos finalizando aqui mais um encontro de hoje. Queria agradecer a Fernanda pela disposição, Obrigada, Bruno. trazer o assunto para nós hoje. É a realidade que ela vive, então ela sabe do que está falando, né? Ela está ali em contato com as pessoas todos os dias. Eu espero que, assim como ela tem essa empatia, essa compaixão por eles, a gente possa gerar isso no nosso coração também, sabe? Não fazer esse juízo de valor baseado nesse eu acho, quem deve pagar, como deve pagar, lembrando que todos nós temos pecados e, sendo crime ou não, todo pecado tem perdão em Cristo. Então, claro que crime não deixa de ser crime, certo? Mas Cristo, ele perdoa crime também, ele perdoa pecado, mesmo que o criminoso tenha que pagar na justiça, e mesmo, infelizmente, nós tenhamos uma justiça tão injusta como a nossa, que é desigual, que é racista, mas que a gente, de alguma forma, a gente possa gerar essa empatia, essa compaixão no nosso coração, e aqueles que puderem, aqueles que, assim como tem alguns que fazem direito, de alguma forma possam auxiliar essas pessoas algum dia. Eu quero agradecer a todos, né, pela presença nesse encontro, pela discussão, pela abordagem, pelas perguntas, pelos comentários, né, pela contribuição. Foi importante, eu acho que discutir sistema prisional é o momento, eu acho que a gente tem que pensar a humanização do sistema prisional e começar a ver forma de garantir direitos nesse local.